Tal pai, tal filho. Diga a pessoa que está ao seu lado: tal mãe, tal filha. Tal pai, tal filho. Normalmente, os filhos deviam ser melhores que os pais. É ou não é? É ou não é? Porque a tendência natural das coisas é evoluir. Quem concorda comigo? A tendência natural das coisas é haver evolução. Qual é a vida que levava o seu avô? Se calhar o seu avô vivia só de machamba. O seu pai, para além de machamba, aprendeu a carpintaria, aprendeu a mecânica, aprendeu a ser pedreiro. É ou não é? E você, pelo menos, foi para a escola. Então, regra geral, na família tem que haver evolução. Eu acho que você não quer ser como seu pai. Quem quer ser como o pai dele? São poucos. Todos nós queremos superar o nosso pai. Queremos superar a nossa mãe. São poucos que gostariam de ser como o pai deles. São muito poucos. Eu estaria feliz se meu filho superasse a minha posição. É ou não é? É ou não é? É. E eu acredito que também você ficaria feliz se o seu filho estivesse acima de si e não você sustentar o seu filho. Mas há um espírito chamado familiar, espírito familiar, que atua nas famílias de geração em geração. Eles atuam. Saem dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, assim sucessivamente. Você vem numa família de polígamos. O avô teve 10 mulheres. O pai reduziu uma, teve 9. O filho, em vez de reduzir, aumentou 12. Aleluia. Isto não é normal. Isto não é normal. E você pode pensar de que isso é tão normal, tão normal, tão normal. Mas não é normal. Olha como é que está a sua vida. E olha como é que esteve, ou como é que está a vida do seu pai. Olha como é que esteve, ou como é que está a vida do seu avô. E você consegue perceber que é uma linhagem que está comprometida pelo espírito familiar. Às vezes tem sido no emprego. Você vê que o pai não trabalhou, o filho não trabalha, o neto não trabalha. Às vezes tem sido no casamento. Com quantas mulheres o seu pai casou-se? Ou viveu? Com quantos homens a sua mãe casou-se? Ou viveu? E você? Qual é a sua situação? Será que você está fazendo a diferença? Será que você está fazendo a diferença? Olha para sua mãe. Nós vamos falar dos avós, estão muito longe.
Olha para sua mãe. Como é que foi a vida da sua mãe? Olha para o seu pai. Como é que foi a vida do seu pai? E olha para si. Como é que foi a vida do seu pai? Quantas mulheres teve o seu pai? Quantas mulheres teve o seu pai? Quantos maridos, quantos homens teve a sua mãe? E quantos é que você tem? Ou teve? Às vezes o seu pai era viciado na bebida. E você é um crônico da bebida. Não consegue deixar a bebida. Às vezes o seu pai era ladrão. Que é isso, bispo? É isso mesmo. E o espírito de ladrão passou do seu pai para si. Às vezes o seu pai era curandeiro. E o espírito do curandeirismo passou do seu pai para si. Qual é a sua situação? Pergunta a pessoa que está ao lado, qual é a sua situação? Povo de Deus, não é coisa para nós ignorarmos isso. Isso é um assunto sério. Não ignora este facto. Não ignora este facto. Seu pai teve o primeiro casamento, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. Teve o terceiro, não deu certo. Teve o quarto, não deu certo. E agora está sozinho. E você está a seguir os mesmos passos. Teve o primeiro, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. Agora está no terceiro. Quantos anos você tem? Aconteceu a mesma coisa com a sua mãe. Quantos relacionamentos a sua mãe teve? E quantos você teve? Tal mãe, tal filha. Tal pai, tal filho. É hora de nós despertarmos. É hora de nós identificarmos aonde o problema está. E começarmos a mudar de comportamento. Mudar de atitude. Começarmos a lutar para vencer este mal que atrapalha a sua família. Porque isto não pode continuar assim. Se você não despertar, o mesmo problema que passou a sua mãe, o mesmo problema que você está a passar, é o mesmo problema que o seu filho vai passar, que a sua filha vai passar. É isso que você gostaria que acontecesse? Quantos casamentos você teve? Sua mãe é uma mãe solteira. Vive sozinha. A sua mãe teve 3 filhos com 3 homens. E hoje ela vive sozinha. E você também está na mesma situação. Se não está na mesma situação, está a correr para a mesma situação. Como é que está o seu casamento? Aleluia. Aleluia. Abra os olhos.
Abra os olhos. Não pense que isto é normal. Não há nada de normal disso. Há um demônio que está atuando na família, de geração em geração, criando problemas. É hora de você despertar. É hora de você acordar. É hora de você olhar para si e dizer que não, eu não posso deixar que este problema passe para os meus filhos. É hora de você quebrar esta corrente da maldição. Não relaxa. Aleluia! Diga à pessoa que está falando, não relaxa. Não relaxa. Como é que você quer continuar com essa vida? O seu pai era bêbado. Era bêbado. E você também está no mesmo baril, no mesmo caminho. Bebedeira. O seu pai teve 4, 5 mulheres e você está na terceira. Povo de Deus, desperta. Diga a pessoa que está falando, desperta. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você: tal mãe, tal filha. De facto, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como a sua irmã, que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Cuidado com isso. Cuidado com este tipo de comportamento. Cuidado com o espírito familiar. E esse espírito, ele atua de geração em geração. E ele entra através das tradições. Tradição. Quando a criança nasce, as tradições que as pessoas fazem é uma transferência dos espíritos familiares, dos mais velhos para os mais novos. Quando você nasce, fazem cerimônias, dão-te panelinhas, dão-te caracol, fazem cada rituais que mostram claramente que você está sendo entregue aos demônios. E todas as famílias vivem assim. Aleluia. Todas as famílias vivem assim. Quando a criança nasce, eles dão chimbitana, fazem cerimônias. Para com isso. Aleluia. Isso vai retardar o desenvolvimento da sua criança. Para além de que você vai entregar o seu filho aos demônios. Para com isso. E depois de você fazer essa cerimônia, a coisa mais difícil é os demônios saírem. Porque você entregou
E por isso que você hoje, quando andasse à procura, as pessoas lá diziam que o seu pai sabe, a sua mãe sabe. É ou não é? É ou não é? Quem já levou, quem já teve essa resposta lá fora? Quando ia para os curandeiros, quem já teve essa resposta? O seu pai sabe, a sua mãe sabe. É só ela? Quem já teve essa resposta? Só 3 pessoas, 4 pessoas. Quem já teve essa resposta? O seu pai sabe, a sua mãe sabe. Até diziam, vão perguntar a eles. É ou não é? É ou não é? Você está a imaginar que tipo de conflito o diabo coloca dentro das famílias? E você sai do curandeiro e diz, meu pai sabe. Vou ajustar as contas com meu pai. Minha mãe sabe. Eu não estou casado porque minha mãe sabe. Eu não consigo conceber porque a minha mãe sabe. Meu pai sabe. Lembra-se que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo quer destruir a sua família. Para com isso. Eles agiam inocentemente, não sabiam o que faziam. Era tradição. Hoje em dia, qualquer mãe que nasce, a tendência qual é? Vai buscar o seu avó, sua tia para cuidar da criança. É ou não é? Não é isso? Fazem. E aquela tia que vem, já vem preparada. Já vem preparada para dar remédios à criança. Você tomou remédio sem saber. Era criança. Você foi entregue aos demônios sem saber. Era criança. Os seus pais também não sabiam. Eles pensavam que é assim que as pessoas devem viver. Aleluia. Aleluia. Eles pensavam que é assim que as pessoas devem viver. Por isso que a Bíblia diz que as tradições invalidam a palavra de Deus. Cuidado com tradições. Aleluia. O que eu admiro é que algumas mães, alguns pais, mesmo dentro da igreja, não crê no poder de Deus. Quando dá parto, pega a criança, põe um botão, pega a criança, dá chimbitana, pega a criança, dá não sei o quê. Não faça isso. Não faça isso. Você está a piorar a sua situação. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, não faça isso. Entrega o seu filho nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar dele. E não vai faltar vovó, não vai faltar a Rahane, não vai faltar tia, irmão, que é onde vir e dizer, dá medicamento criança. Não vai faltar. E se você dizer que não quer, eles vão ficar de longe, vão dizer que nós queremos ver como é que essa criança vai crescer. E se você não for forte na fé, isto vai te afetar. Isto vai se afetar. Por isso que seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Se você estiver bem com Deus, o diabo não vai tocar no seu filho. Aleluia. Mas se você estiver a brincar, o diabo vai destruir a ti e o teu filho. Se você for forte e resistir à pressão, Deus vai te honrar, Deus vai te proteger. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem?